Quando estudamos a Bíblia, uma das perguntas importantes que temos que fazer é: Deus falou para quem? Porque nós encontramos nessas escrituras instruções diferentes para pessoas diferentes. Não me entenda mal, a Bíblia toda é importante. Nós devemos ler e estudar todas as partes das escrituras. Mas temos que prestar atenção nas nossas leituras para compreender para quem Deus está falando. Tem muitas coisas na Bíblia que se aplicam a todos, mas tem algumas coisas que Deus falou especificamente para determinadas pessoas em determinadas situações. E nós poderíamos errar imitando ou obedecendo alguma instrução dada para outras pessoas em outras circunstâncias. Deus se revelou de duas maneiras. Primeiro, ele se apresenta por meio da natureza. As coisas que nós observamos ao nosso redor provam a existência de Deus para praticamente todas as pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo falou sobre a importância dessas evidências da natureza e como Deus tirou todas as desculpas por não obedecê-lo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem não procura e respeita ao Senhor não tem desculpa. A segunda maneira de revelação é por meio de palavras. E nisso Deus falou, dando para pessoas instruções e pedindo para algumas pessoas relatar essas instruções na forma das escrituras que nós temos hoje. No mesmo capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esta palavra revelada, o Evangelho, a mensagem que nós temos hoje escrita, é a maneira de Deus falar conosco. E devemos dar importância para todas as Escrituras, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, mesmo quando Deus não fala especificamente para mim ou para você, ainda podemos aprender algumas coisas importantes das suas palavras. E por isso nós devemos estudar todas as Escrituras. As palavras reveladas aqui nas Escrituras apresentam para nós a vontade do Senhor para os seres humanos, nos instruindo em como viver e como servir ao Senhor. Deus nos deu a comunicação verbal. Nós temos a capacidade de falar e de compreender palavras porque Deus nos criou assim. Nós aprendemos a comunicar com outros seres humanos e, da mesma forma, Deus comunica conosco. Ele que deu a capacidade de entender palavras e ele que usa palavras para comunicar conosco, a coisa mais natural por parte do nosso Criador. E assim, quando nós estudamos as Escrituras, precisamos usar uma abordagem de senso comum, de aprender e compreender as palavras da Bíblia da mesma forma que compreendemos as palavras das conversas do dia a dia ou lendo um livro ou jornal qualquer. Mas, às vezes, pessoas têm dificuldade na compreensão de palavras. E assim vão ter dificuldade no estudo das Escrituras. Gostei desse desenho aqui que alguém mandou para mim uns anos atrás, mostrando um jovem querendo entrar num curso avançado de interpretação bíblica, mas não sabe nem compreender a simples palavra na placa na porta. E se nós não entendemos palavras, nós não vamos entender a Bíblia. Mas, como nós todos compreendemos palavras e comunicamos com palavras, nós temos as ferramentas básicas para entender as Escrituras. Essa comunicação verbal que Deus deu para nós exige um certo entendimento para compreender realmente mensagens, seja nas conversas no dia a dia ou no estudo das Escrituras. Nós precisamos entender palavras, significados de palavras, e entender até que significados de palavras podem mudar ao longo dos tempos.
Precisamos entender a maneira que as pessoas comunicam, porque tem várias maneiras de falar. Nós usamos humor, usamos ironia, usamos várias maneiras de falar e encontramos as mesmas coisas na Bíblia. Por isso é importante fazer distinções na leitura da Bíblia entre a linguagem literal e a linguagem simbólica. Usamos os dois tipos de linguagem no dia a dia e a Bíblia também usa tanto linguagem simbólica ou figurada como linguagem literal. A diferença entre instruções e perguntas. Se alguém está perguntando se vamos fazer alguma coisa ou ordenando a fazer determinada coisa, pode fazer uma grande diferença. E a diferença também entre afirmações sérias e ironia, que nós usamos com frequência no dia a dia e encontramos também várias vezes nas Escrituras. Como Deus deu a capacidade de comunicação, faz todo sentido que a comunicação de Deus conosco teria exatamente as mesmas características da comunicação humana entre dois seres humanos. E uma das primeiras coisas necessárias nisso é de identificar destinatários. Com certeza, você já atendeu uma ligação telefônica ou recebeu uma mensagem que, na verdade, não foi para você. E quando alguém liga, é uma ligação errada, discou errado, e às vezes a própria pessoa está confusa. E nós ficamos confusos, porque está pedindo falar com alguém que nós nem conhecemos. Mas aí avisamos a pessoa que ligou por engano, a pessoa pede desculpas e procura ligar para outra pessoa. Às vezes é uma mensagem de texto no celular, que na verdade é para outra pessoa. Talvez quem tinha o mesmo número no passado, ou a pessoa mandou a mensagem trocando um número e mandou para nós uma mensagem que não tem nada a ver. Da mesma forma, quando estamos no meio de outras pessoas e tem alguma conversa acontecendo e muitas vozes ao mesmo tempo, perguntamos, você está falando comigo? Porque às vezes a pessoa está conversando com outra pessoa e nós estamos apenas ouvindo a conversa. Em todos os casos, temos que identificar destinatários para compreender o significado da palavra comunicada. E essa questão de identificar destinatários se aplica no estudo das Escrituras. Nós devemos tratar mensagens bíblicas conforme seus destinatários. E por isso é importante prestar atenção para quem Deus ou outra pessoa esteja falando. Nós aprendemos muita coisa importante, por exemplo, da história de Noé. Noé foi um homem fiel, justo, achou graça diante do Senhor. E quando Deus preparou para destruir o mundo com dilúvio, ele salvou Noé e sua família, mandou que Noé preparasse uma arca, que a família e os animais ficariam mais de um ano dentro deste barco, desse navio, para não morrer no dilúvio. É uma história muito interessante, ensina muitas coisas importantes, mas a instrução de construir uma arca foi dada a Noé, não foi dada a mim ou a você. E assim, eu acredito que você não esteja construindo uma arca no quintal da sua casa, como também eu não estou construindo uma arca. É uma ordem bíblica? É. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. É um mandamento bíblico, mas não dado para você e não dado para mim. Então nós não precisamos obedecer aquele mandamento. Devemos aprender uma coisa de Noé? Muitas coisas. E observar a fidelidade deste homem escolhido por Deus. E assim devemos imitar o exemplo dele de obedecer o que Deus diz quando Deus fala para nós nas Escrituras. Mas o que ele disse especificamente para Noé, ficou para Noé e não para nós. Nós sabemos que Deus não muda. Ele é eterno. E a palavra dele é eterna, mas isso não significa que todas as instruções na Bíblia se aplicam especificamente a todas as pessoas. Ele deu instruções diferentes para pessoas diferentes. Mesmo na época da Bíblia,
Não estamos falando só daquela época em contraste com hoje, mas dentro, às vezes, do mesmo livro, encontramos instruções diferentes para pessoas diferentes. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Gênesis capítulo 26. Isaac estava pensando em descer ao Egito. E quando ele pensou nisso, no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Deus especificamente proibiu que Isaac fosse ao Egito. Mas uma geração depois, Jacó foi para o Egito, e quando ele estava indo, olha o que Deus disse para ele. Gênesis 46, versículo 3, fala para Jacó. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Proibiu que o pai fosse e mandou que o filho fosse. Instruções diferentes para pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. E Deus faz isso. Outro exemplo. Deve contar o povo de Israel ou não contar o povo de Israel? No livro de Números, que ganhou esse nome justamente porque trata de números de censo do povo de Israel, bem no início do livro, capítulo 1, versículos 1 e 2, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias. Deus ordenou que fizesse esse censo. E no capítulo 26 do mesmo livro, quase 40 anos depois, novamente, Deus pede um censo. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Deus mandou que fizessem mais um censo da nação de Israel. Mas, uns 400 anos depois disso, em 1 Crônicas, capítulo 21, o rei Davi decidiu fazer um censo do povo de Israel. E eu não vou ler esse capítulo inteiro, mas começa dizendo no versículo 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Não foi uma ordem do Senhor. Deus tinha falado para Moisés e Arão, Moisés e Eleazar, mas Deus não falou para Davi. E quando Davi fez esse censo, trouxe sobre ele e Israel um castigo severo, porque ele agiu sem autorização do Senhor. Deus não deu permissão para Davi fazer o censo. E assim não adiantou Davi falar, mas está nas Escrituras, Deus mandou que Moisés fizesse. Mandou sim, mas não mandou que Davi fizesse a mesma coisa. Estas distinções de identificar destinatários nas mensagens bíblicas são extremamente importantes para não errar e desobedecer à vontade do Senhor. É fundamental para o nosso entendimento dessas escrituras identificar para quem Deus está falando. Deus revelou uma lei 3.500 anos atrás no deserto do Sinai, quando ele apareceu no monte para Moisés. E nesta lei, ele deu vários mandamentos para o povo de Israel. Ele mandou, por exemplo, que guardassem o sábado, todo sétimo dia. Ele mandou que dessem os dízimos de tudo que produziam. Também mandou que sacrificassem animais, como ofertas ao Senhor e maneira de pedir perdão pelos pecados. Todas essas coisas, mandamentos do Senhor para o povo de Israel no Antigo Testamento. Você sabe que nenhuma dessas ordens faz parte da nova aliança de Cristo? Jesus nunca mandou que guardássemos o sábado, dessemos o dízimo ou sacrificássemos animais, entre várias outras coisas que Deus falou para o povo do Antigo Testamento, mas não falou para nós no Novo Testamento. Por isso que é importante distinguir entre destinatários. O que Deus diz quando fez uma aliança especificamente com o povo de Israel, não é a mesma coisa que Jesus falou quando fez uma aliança conosco hoje em dia.
E por isso nós devemos priorizar o ensinamento de Jesus no Novo Testamento e não a lei dada a Moisés no Antigo Testamento. Agora vamos pensar sobre várias mensagens gerais que tem nessas escrituras. Porque tem muita coisa que Deus falou que realmente se aplica no geral. E isso fica evidente na linguagem que ele usa. Jesus mandou que sua palavra fosse divulgada para todo mundo. Disse em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mensagem para toda criatura, ele diz. Leva para o mundo inteiro. Mateus capítulo 28, uma coisa parecida, no versículo 18 em diante, onde diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele mandou ensinar para todas as nações, que pessoas em todas as nações precisavam do batismo, e que pessoas em todas as nações precisavam guardar tudo que o Senhor mandou. Mensagens gerais que ele revelou justamente para todo mundo. Paulo disse, em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E especificamente ele disse que era para os judeus e gregos, ou seja, judeus e outros povos, outras nações. Ele também afirmou, quando falou com os gentios, gregos, em Atos 17, que Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. O mundo. Porque a palavra dele se aplica para o mundo. Paulo enviou uma epístola e diz em 1 Coríntios capítulo 1, que esta epístola ou carta foi à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, obviamente, a carta não foi apenas para os coríntios, mas também para nós. Ele disse que suas instruções se aplicavam em todas as igrejas dos santos, no capítulo 14. Em outro livro, o autor de Hebreus também entendeu o valor geral da mensagem que Jesus Cristo trouxe e transmitiu por meio dos seus apóstolos. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E depois no capítulo 2 ele diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, falando sobre o Antigo Testamento, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ele falou para nós por meio desses mensageiros que transmitiram a sua palavra. Pedro disse que a mensagem do Evangelho permanece eternamente, e também disse que nós devemos prestar atenção. Disse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Fazemos bem em atender a palavra, porque Deus está falando com todos nós nas Escrituras. Então vamos pensar um pouco sobre o que Deus disse para nós.
Já mostramos que ele não falou para construir uma arca, não falou para guardar o sábado e dar o dízimo, mas ele falou outras coisas que se aplicam em termos gerais a todos nós. Não temos motivo de fazer uma arca e preparar para um dilúvio. Ele não pediu que viajássemos para adorar no templo em Jerusalém. Ele não estabeleceu sobre nós uma família sacerdotal para receber dízimos e ofertas. Mas ele nos chamou para ouvir o Evangelho, deixar os nossos pecados e receber o perdão divino por meio do batismo. Eu já li as palavras de Jesus em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Em Atos 2, versículo 38, Pedro, sendo fiel no seu papel de transmitir a mensagem de Jesus, disse para as pessoas perdidas lá no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós devemos deixar o pecado, nos arrepender do pecado e ser batizados para o perdão dos nossos pecados. E assim nós não devemos negligenciar as palavras que o Senhor dirigiu a todos nós. A palavra do Senhor inclui várias instruções que foram dadas especificamente para algumas pessoas e não para todas as pessoas. Mas uma boa parte dessas escrituras fala para nós. E mesmo as partes que incluem instruções dadas para outras pessoas servem como excelentes exemplos. Quando aprendemos de como Deus falou para Abraão e o que Abraão fez, estamos aprendendo algo que nos ajuda. Porque nós devemos imitar a fé de Abraão, mesmo quando nós temos instruções diferentes das palavras que Deus falou para aquele patriarca. E assim estudamos a Bíblia para aprender dos excelentes exemplos de obediência, como também dos exemplos de desobediência que foram motivo de castigo divino. Desta maneira, quando nós encontramos as muitas instruções dadas para todos nós, sabemos da importância de agradar ao Senhor, demonstrar o nosso amor, sendo obediente às instruções e a tudo que Deus falou para nós. Vamos estudar a Bíblia com desejo sincero de compreender a vontade do Senhor para agradar o nosso Criador e Redentor. Encontrará no site de estudos da Bíblia muitos recursos para ajudar no seu estudo da palavra, para ajudar a distinguir entre instruções dadas para outras pessoas e instruções gerais dadas para nós, como também tratando de muitos outros temas e textos bíblicos com o simples propósito de ajudar cada pessoa no estudo das Escrituras e de incentivar cada um a aplicar na sua vida o que Deus disse. Porque no final das contas não é só ser ouvinte da palavra, mas praticante da palavra que Deus deseja de cada um de nós. Que Deus abençoe seu estudo da palavra eterna que nosso Criador e Redentor deixou para todos nós.